hermanos, estos días hemos estado hablando un poco de adoración. Irmãos, nesses dias nós temos falado um pouco acerca de adoração. El lunes con los hombres estuvimos viendo un poco lo que fue la adoración profanada por los sacerdotes. Na segunda nós ouvimos um pouco com os homens o que seria a adoração profanada pelos sacerdotes. Y el día de ayer, E no dia de ontem, en la visita que tuvimos a los hermanos, na visita que nós fizemos aos irmãos, estuvimos hablando un poco de la verdadera adoración nós estivemos falando um pouco acerca da verdadeira adoração, basado en el libro de Levítico. baseada no livro de Levíticos. Hoy vamos a estar considerando Hoje nós vamos considerar la restauración de la adoración a restauração da adoração en un tiempo de crisis. em um tempo de crise. Ahora nos vamos a basar en este pasaje Agora nós vamos nos basear nessa passagem de Elías en el Carmelo, de Elias no Monte Carmelo, desafiando a los falsos profetas de Baal. desafiando os falsos profetas de Baal. Ahora nosotros entendemos que todo lo que quedó registrado en las Sagradas Escrituras Agora nós entendemos que tudo aquilo que foi registrado nas Sagradas Escrituras se escribió para nuestra enseñanza, foram escritos para nosso ensino, para nuestro ejemplo. para nosso exemplo. Y vamos a aprender cosas muy importantes E nós vamos aprender coisas muito importantes en este contexto. nesse contexto. Cómo restaurar Como el restaurar testimonio de Dios o testemunho de Deus en un tiempo de crisis, em um tempo de crise, en un tiempo de sequía em espiritual, um tempo de seca espiritual, un tiempo de apostasía general. em um tempo de geral apostasia. Aquí vamos a ver un poco Que nós vamos ver um pouco el pueblo que ha abandonado a Dios, aquele povo que abandonou a Deus, el profeta que es levantado en medio de ese pueblo o profeta levantado no meio desse povo y el Dios de ese profeta. e o Deus daquele profeta. Entonces vamos a ver un poco el contexto donde se da esto que acabamos de leer. Então vamos ver um pouco o contexto disso aqui que nós acabamos de ler. Si usted se devuelve al capítulo 16, Se vocês voltassem ao capítulo 16, en el verso 30, no versículo 30, se nos dice quién era el gobernante de aquella época. nos diz quem era o governante daquela época. Dice ahí: Nos diz aqui: y reinó Acab, hijo de Onri, sobre Israel en Samaria 22 años. reinou Acabe, filho de honra em Israel, sobre 22 anos. Y Acab hijo de Onri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Acabe, filho de honra, fez o que era mal perante o Senhor, Más que todos los que reinaron antes de él. mais do que todos que reinaram antes dele. Porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, Como se fosse pouca coisa andar ele nos pecados de Jeroboão, filho de y Nebate, tomó por mujer a Jezabel, hija de Ecbal, rey de los Sidonios, tomou por mulher a Jezabel, filha de Etbaal, rei dos Sidônios, y le sirvió a Baal y lo adoró. e foi e serviu a Baal e o adorou. Entonces aquí se nos muestra un poco lo que estaba sucediendo en el reino del norte. Então aqui nos mostra um pouco o que acontecia lá no Reino do Norte. Surgió un rey, hijo de Onri, llamado Acab, Surgiu um rei, filho de honra, chamado Acabe, que él fue el peor de los reyes que tuvo el reino del norte, que foi o pior dos reis que teve ali no Reino do Norte, porque él se casó con la peor de las mujeres, porque ele se casou com a pior das mulheres, una mujer entregada a la idolatría, uma mulher entregue à idolatria, una falsa profeta uma falsa que profetisa adoraba a Baal. que adorava Baal. Y ese matrimonio E esse casamento trajo el peor de los tiempos para la nación de Israel. trouxe o pior dos tempos para a nação de Israel, Porque esta mujer no solo era una mujer pagana, idólatra, pois essa mulher não era apenas pagã, idólatra, sino que ella comenzó una campaña de hostilidad contra los profetas de Dios. mas ainda ela começou uma campanha de hostilidade contra os profetas de Deus. Entonces, en la medida que prosperaba la impiedad y la idolatría, Então, à medida que a impiedade e a idolatria prosperava, también el testimonio de Dios estaba siendo seriamente amenazado. também o testemunho de Deus estava sendo seriamente ameaçado. Entonces, un tiempo bien difícil. Então foi um tempo bem difícil. Tal vez uno de los peores tiempos de la historia del Antiguo Testamento. Talvez um dos piores tempos da história do Antigo Testamento. Y ahí en el capítulo 17 E aí no capítulo 17 aparece Elías, aparece Elias, Tisbita. Tesbita. Y dice en el verso 1 Diz no versículo 1 lo siguiente. o seguinte: Pode ler. Então Elias, o Tesbita,
dos moradores de Gileade, disse Acabe: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho, nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Entonces aparece Elías. Então aparece Elias. No se nos dice mucho de su contexto, Não nos diz muito aqui do seu contexto, no se nos dice mucho de su historia, não diz muito acerca da sua história, sino que él aparece haciendo una oración, senão que ele aparece fazendo uma oração. que en esos años no iba a llover sobre Israel. Nestes anos não choverá em Israel. Todos los que conocen un poco de la historia bíblica Todos que conhecemos um pouco da história bíblica, y estudian un poco lo que es la adoración a Baal, estudando um pouco o que é adoração a Baal. Baal era el gran dios de las tormentas, Baal era considerado o grande deus das tempestades, dios de la lluvia, deus da chuva. y era asociado a la fertilidad y a la prosperidad. E ele era associado à fertilidade e à prosperidade. Entonces Elías hace una oración Então Elias faz uma oração para juzgar a Israel en su apostasía y en su falsa adoración. para julgar Israel na sua apostasia, na sua falsa adoração. Ahora este profeta es bien particular, Agora, esse profeta, particularmente, un profeta tosco, é um profeta rude, obstinado, obstinado, fuerte. forte. Y se nos dice ahí en este E pasaje aí nos diz aí nessa passagem que Dios lo levanta que Deus o levanta de su presencia. na sua presença. Porque dice el pasaje que vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy. Porque diz aí a passagem: vive o Senhor, Deus de Israel, em cuja presença estou. Entonces un tiempo bien difícil. Então é um tempo bem difícil. Entra Israel en un tiempo de sequía, Lá em Israel era um tempo de seca, un tiempo de juicio de Dios, tempo de juízo de un Deus, tiempo de disciplina. tempo de disciplina. Y eso se va a manifestar en la sequía que va a vivir la nación. E isso manifestou na seca em que a nação passou. Elías da esa palabra Elias deu essa palavra y él sale del país. e ele sai então do país. Entonces, hay una cantidad de cosas que se nos dicen. E aqui nos diz muitas coisas, Solamente yo quiero enfocarnos un poco en el contexto que estamos leyendo. mas eu quero apenas enfocar no contexto do que nós estamos lendo. Ahora, más adelante, Agora, mais adiante, en el capítulo 18, no capítulo 18, después de que la sequía había aumentado, depois que a seca aumentou, Dios le habla a Elías que tiene que ir a presentarse delante del rey. Deus fala que a Elias que ele tem que se apresentar diante do rei. Y dice en el verso 17 E diz no verso 17 del capítulo 18 do capítulo 18 que cuando Acab vio a Elías, que quando Acabe viu Elias, le dijo: lhe disse: ¿eres tú el que turbas a Israel? és tu aquele que turba Israel? Ahora nos vamos a dar cuenta, mis hermanos, Agora nós percebemos, irmãos, que todo lo que estaba sucediendo que tudo aquilo que estava acontecendo era por causa del pecado, era por causa de pecado, principalmente el pecado de los reyes. principalmente o pecado dos Y reis. eso había afectado toda la nación. E isso afetava toda a nação. Ahora Elías hace una oración de juicio, Agora Elias faz uma oração de juízo. y cuando Acab se encuentra a Elías, E quando Acabe encontra com Elias, Acab le dice a Elías que él estaba turbando a Israel. Acabe diz a Elias que Elias estava perturbando Israel. Era como si todo lo que estuviera sucediendo Era como se tudo que estava acontecendo era por causa de la oración que había hecho Elías. era por causa da oração que Elias tinha feito. Ahora, hermanos, cuando uno ve personajes como Elías en el Antiguo Testamento, Agora, irmãos, quando nós vemos pessoas como Elias no Antigo Testamento, estos profetas, estes profetas, dice Pedro en el Nuevo Testamento, diz Pedro no Novo Testamento, que el Espíritu de Cristo estaba sobre ellos. que o Espírito de Cristo estava sobre eles. Entonces, mucho de lo que profetizaban o hacían Então, aquilo que eles profetizavam ou faziam, era por una influencia de Cristo en sus vidas. ela pela influência do próprio Cristo em suas vidas. Entonces, cuando miremos a Elías, Então, quando nós olhamos para Elias, no solo veamos a Elías, nós não devemos ver apenas Elias, sino vemos el Espíritu de Cristo nós devemos ver o Espírito de Cristo impulsando a Elías, impulsionando, guiando a Elías, guiando, fortaleciendo a Elías fortalecendo Elias para cumplir una labor en su generación. para cumprir uma obra em sua geração. Entonces, si vemos a Elías desde esa perspectiva, Então, se nós vemos Elias deste ponto, esa oración que hizo Elías de que Dios trajera una sequía sobre la nación essa oração que Elias
Elias fez para que Deus trouxesse uma seca sobre a nação. No era una oración de Elías, Não era oração do próprio era una Elias. oración de Dios. Era uma oração de Deus. Dios quería llamar la atención de su pueblo, Deus queria chamar a atenção de seu povo. porque este pueblo los últimos años, Porque esse povo, nos últimos anos, a pesar de su apostasía, apesar da apostasia, había prosperado. eles tinham prosperado. Y esa prosperidad E essa prosperidade había generado una falsa sensación de seguridad. tinha gerado uma falsa sensação de segurança. Tanto que ellos practicaban la idolatría Tanto é que eles praticaram a y idolatria no se daban cuenta que estaban pecando contra Dios. e não percebiam que estavam pecando contra Deus. Entonces Dios trae una palabra de juicio a través de la oración de Elías. Então Deus trouxe uma palavra de juízo através da oração de Elias. Pero es interesante que cuando Acab ve a Elías, Mas é interessante, quando Acabe vê Elias, no ve la mano de Dios ele não vê a mão de Deus, que está usando al profeta para llamar su atención, que estava usando o profeta para chamar-lhe a atenção, sino que él ve en Elías mas ele vê Elias, una turbación, perturbador, alguien que quiere trastornar. aquele que quer transtornar. Pero como nos vamos a dar cuenta por el resto del pasaje, Mas quando nós percebemos o resto da passagem, Elías no era un trastornador, Elias não era um transtornador, Elías era perturbador. un restaurador. Ele era um restaurador. Dios lo iba a levantar Deus ia levantá-lo para restaurar la verdadera adoración en Israel. para restaurar a verdadeira adoração em Israel. ¿Cuántas veces Quantas vezes Dios lleva a su pueblo Deus leva o seu povo a un tiempo de sequía, a um tempo de seca, a un tiempo de frialdad, a um tempo de frieza, a un tiempo de necesidad espiritual? um tempo de necessidade espiritual. Y los hombres no se dan cuenta E os homens não percebem que Dios está usando ese tiempo que Deus está usando esse tempo para llamar nuestra atención, para chamar-lhes a atenção. porque tal vez en algún momento del camino nos hemos perdido. Porque talvez em algum momento do caminho nós nos temos perdido. Y Elías le responde, Elias responde-lhe, verso 18, no versículo 18, yo no he turbado a Israel, eu não tenho perturbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo los Baales. mas tu e a casa de teu pai, porque deixaste os mandamentos do Senhor e seguiste os Baalins. La causa de este asunto A causa desse assunto no eran las palabras de Elías, não foram as palavras de fue el Elias, pecado de Acab y de su casa, foi o pecado de Acabe e de sua casa, que dejaron la palabra de Dios pois deixaram a palavra de Deus y dividieron su corazón siguiendo a los Baales. e deixaram que os seus corações seguissem Baal. Entonces nos vamos a dar cuenta Então nós vamos perceber cómo Dios levanta a Elías, como Deus levanta Elias, tal vez en el peor de los tiempos, talvez no pior dos tempos, con los peores reyes, com os piores reis, con un pueblo apostatado, com um povo apóstata, con un pueblo que tiene un corazón com dividido. um povo de coração dividido. ¿Cómo Dios puede restaurar Como é que Deus pode restaurar la adoración? a adoração? Ahora, este trasfondo tan oscuro Agora esse pano de fundo tão escuro es muy interesante para nosotros, é muito interessante para nós, porque a veces nosotros llegamos en una época, porque nós chegamos numa época tal vez personal, talvez pessoal, tal vez familiar, familiar, tal vez como iglesia, talvez como igreja donde en general ou geral, el panorama es muy desalentador. e o panorama se encontra muito desalentador. Frialdad espiritual, Frieza espiritual, apostasía, Apostasia, idolatría, idolatria, impiedad, impiedade, persecución a los pocos fieles de Dios. perseguições àqueles poucos fiéis de Y a Deus. veces llegamos a pensar Às vezes nós pensamos que esto puede ser el fin que isso talvez seja o fim de mi vida da espiritual, minha vida espiritual, de la iglesia, da igreja, de la da familia. família. Pero recuerden, Mas lembre-se, no solo vamos a ver el pecado del pueblo, nós não vamos ver apenas o pecado do povo, sino vamos a ver cómo Dios levanta a Elías nós vamos ver como é que Deus levanta Elias para oponerse a esa realidad. para se opor a essa realidade. Y cómo el Dios de E Elías como o Deus de Elias interviene intervém en esos tiempos. nesses tempos. Entonces ahora vamos a pasar a unos versos Vamos passar ao verso donde Elías desafía al rey y a los profetas de Baal. nos quais Elias desafia o rei e os profetas de Baal. Dice el verso 19. Diz no verso 19: Agora, pois,
manda juntar a mim todo Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas do poste ídolo, que comem da mesa de Jezabel. Aquí vamos a ver una escena maravillosa. Vamos ver uma cena maravilhosa. Elías convoca a toda la nación de Israel, al reino del norte, Elias convoca toda a nação de Israel, o reino do norte, y convida a todos los profetas de Jezabel. e convida todos os profetas de Jezabel. 450 profetas de Baal 450 profetas de Baal y 400 profetas de Acera. e 400 profetas de Azera, ou Está- poste ídolo. Y está reunido todo el pueblo E está reunido todo o povo en el monte Carmelo. no Monte Carmelo. Y ahora Elías va a confrontar al pueblo. E Elias agora vai confrontar o povo, Porque vamos a darnos cuenta que no solo era el pecado de Acab, porque a Bíblia nos fala não apenas do pecado de Acabe, sino también el pecado del pueblo. mas também do pecado do povo. Mire lo que les dice ahí en el verso 21. Olha aí o que diz o versículo 21. Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: E achegando-se Elias a todo o povo, disse: ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Si Jehová es Dios, seguidle. Se o Senhor é Deus, seguiu. Y si Baal, id en pos de él. Se é Baal, vai após ele. Y el pueblo no respondió palabra. Porém, o povo nada lhe respondeu. Ahora miren lo interesante que dice Elías. Olha, interessante que Elias disse. Él con solo una frase nos hace una descripción de la situación espiritual de Israel. Ele, em uma frase, disse a situação espiritual de Israel. Dice: ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Ele diz: até quando cocheareis entre dois O pensamentos? sea que este pueblo Esse povo seguía a Dios, seguia a Deus, pero a la vez seguía a los Baales. mas às vezes seguia Baal. Este pueblo claudicaba entre dos caminos. Esse povo cocheava entre dois caminhos. Es como ese hombre de Santiago 1:8. É como aquele homem que diz lá em Tiago 1:8. Este hombre de dos pensamientos. O homem de ânimo dobre. Este hombre inconstante. Esse homem inconstante, Que por un lado sirve a Dios, que de um lado serve a Deus, pero por otro lado tiene otros dioses. mas por outro lado tem outros deuses. Por un lado dice amar al Señor, Por um lado diz amar o Senhor, pero su corazón está dividido. mas o seu coração está dividido. Ese era el pecado del pueblo. Esse era o pecado do povo. Este pueblo no era un pueblo fiel, Esse povo não era um povo fiel. era un pueblo con un corazón dividido. Era um povo de coração dividido. Es alguien que sirve al Señor, Se há alguém que serve o Senhor, pero tiene otros señores. mas tem outros senhores, Es alguien inestable. esse alguém é instável. En estos días dábamos el ejemplo Nesses dias demos o exemplo que Dios se comparaba con un esposo que Deus se compara a um esposo. y él miraba a su pueblo como una esposa. Ele olhava para o seu povo como se fosse uma esposa. Pero esta esposa Porém, aquela esposa no solo lo amaba a él, não amava apenas a ele. esta mujer actuaba Essa mulher atuava como una meretriz, como uma prostituta, porque se iba tras otros hombres. porque ela ia atrás de outros homens. Y así él veía a ese pueblo Assim acontecia com esse povo, como un hombre como um homem inestable, instável, un hombre no comprometido. como um homem não comprometido. Ahora mire lo interesante. Agora olha que interessante. Está Jehová de los ejércitos Está Jeová dos exércitos, y hay 450 profetas de Baal está Jeová dos exércitos e 450 profetas de Baal, y otros 400 profetas. mais 400 profetas de Azerá. Mire que la mesa de los falsos profetas de Jezabel era muy grande. Veja, a mesa dos falsos profetas de Jezabel era muito grande. Y estos profetas dividían el corazón del pueblo. E esses profetas dividiam o coração do povo. Alguien una vez me preguntaban, Alguém de um lado perguntava: ¿quiénes serían esos profetas? ¿Quiénes serían esos profetas? Los profetas de Baal y los profetas de Acera. ¿Quién serían? quem seriam aqueles profetas de Baal e de Azerá? Si lo pudiéramos aterrizar a nuestra generación. Se nós pudéssemos comparar a nossa geração. Bueno, un profeta de esos se podría llamar Bom, um profeta desses poderíamos chamar dinero,
dinheiro. Otro profeta se podría llamar gloria. Outro profeta nós poderíamos chamar de glória. Otro profeta se podría llamar vanidad. Outros profetas nós poderíamos chamar vaidade. Otro profeta se llamaría entretenimiento. Outros profetas nós chamaríamos Otro entretenimento. profeta se podría llamar deseos personales. Outro profeta nós poderíamos chamar desejos pessoais. El hecho era que estos muchos O profetas fato é que esses muitos profetas habían dividido el corazón del pueblo. tinham dividido o coração do Y povo. este pueblo no se posicionaba por E esse Dios. povo não se posicionava por Deus. Y ahora este pueblo necesita ser confrontado. Agora esse povo precisa ser confrontado. Ahora parece que este pueblo ya venía siendo exhortado. Agora, parece que esse povo já vinha sendo exortado. Porque mire lo que le dice Elías a este pueblo. Porque veja o que Elias disse àquele povo. 18:21. 18:21. ¿Hasta cuándo? Até quando? Eso quiere decir que ellos ya llevaban tiempo Quer dizer, então, que já tinha passado um tempo. donde ellos querían seguir a Dios, Naquele tempo eles queriam seguir a Deus, pero terminaban siguiendo sus Baales. mas eles terminavam seguindo seus Baais. Y a pesar de que había una disciplina sobre ellos, Mesmo que houvesse uma disciplina sobre eles, mismo que hubiera un juicio sobre la nación, mesmo que estivesse um juízo sobre a nação, ellos querían seguir a Dios, eles queriam seguir a Deus. pero a la vez su corazón estaba dividido. E às vezes seu coração estava dividido. Entonces Elías les dice, ¿hasta cuándo? Então Elias pergunta-lhes, até quando? ¿Cuántos sermones más? Quantos sermões mais? ¿Cuántas reuniones más? Quantas reuniões mais? ¿Cuántos meses más? Quantas vezes mais? ¿Cuántos años más? Quantos anos Van mais? 3 años de sequía. Quantos 3 anos de seca? Dios no envía su bendición, Dios no envía su lluvia. Deus não tem enviado sua bênção, Deus não tem enviado sua chuva. Ustedes están pasando por un juicio. Vocês estão passando por um juízo. Ustedes están muertos. Vocês estão mortos, Están secos. estão secos. Ya no adoran a Dios, ya no sirven a Dios. Vocês já não oram a Deus, já não servem a Deus. Caminan entre dos caminos. Vocês estão caminhando entre dois Y lo caminhos. peor de eso E o pior es disso que se acostumbraron é que você se a acostumaram essa sequedad, a essa sequidão, a esa dualidad, a essa a dualidade, esa inestabilidad, a essa a instabilidade, esa superficialidad. a essa Y a superficialidade. veces uno se encuentra con cristianos así, E ainda nós encontramos com cristãos assim, que saben que necesitan servir a Dios, que sabem que precisam servir a Deus, que necesitan amar a Dios, que necessitam amar a que necesitan Deus, comprometerse con Dios, que necessitam que comprometer-se com saben que Deus. están pecando en algunas áreas de su vida, Eles sabem que existe pecado em alguma área de suas vidas. saben que están luchando en su corazón entre dos Eles caminos sabem que os seus corações estão lutando entre dois y caminhos. se acostumbran a venir a la iglesia, Eles se acostumaram a vir à escuchar igreja, mensajes, escutar a pregações, ir a encuentros, ir em encontros, pero siguen en su mismo camino, mas eles continuam seguindo o mesmo caminho, un estado de muerte, numa estrada de morte, un estado de sequedad. num estado de sequidão. Eso es cuando el altar de Dios, Isso é quando o altar de Deus, el altar de la o consagración, altar da el consagração, altar del servicio a Dios, o altar do serviço a el Deus, altar de la devoción o altar da devoção, se ha perdido en Israel. perdeu-se em Israel. Y han pasado meses, Passaram-se meses, años, anos, y el profeta les dice, e o profeta lhes disse: ¿hasta cuándo? até quando? Y es una pregunta interesante para nosotros, Essa é uma pergunta interessante para nós, porque a veces nosotros queremos porque às vezes nós queremos postergar postergar y nos acostumbramos, e nós nos acostumamos, nos acomodamos nos acomodamos en una actitud numa atitude indiferente, indiferente, de doble ánimo de duplo ânimo delante de Dios. diante de Deus. Hermanos, ¿qué puede ser un tiempo de sequía espiritual para la iglesia? Irmão, o que fazer num tempo de sequidão espiritual para a igreja? El agua nos habla, A água, la lluvia nos habla a chuva nos fala de la bendición de la palabra de Dios, da bênção da palavra de que Deus, riega la tierra, que rega a que terra, trae prosperidad, que traz prosperidade, gozo, fruto. alegria, fruto. Y a veces nosotros entramos en periodos Às vezes nós entramos em de períodos sequedad. de seca. Dios no nos habla, Deus não fala conosco, Dios no nos llena, Deus não nos enche, no hay fruto. não existe fruto. Yo me siento seco, E eu me sinto seco. veo mi familia que se está alejando del Señor. Parece minha família está se afastando do Senhor. Los pocos del Señor se están escaseando Os poucos fiéis do Senhor estão ficando y raros, siendo perseguidos. estão sendo perseguidos. Ya no hay conversiones, Já não existe ya conversão, no hay gozo en las reuniones, já não tem alegria ya das no queremos reuniões, predicar el Evangelio.
evangelio, Já não queremos mais ya no queremos evangelizar. servir a Dios. Já não queremos servir a Y Deus. entramos en ese estado E nós entramos nesse estado y no nos damos cuenta e não percebemos. que estamos en un tiempo Nós estamos num tempo que tal vez Dios nos está juzgando que talvez Deus está nos julgando espiritualmente. espiritualmente. A veces uno va a lugares, Às vezes há lugares donde uno va, onde não há, no, donde uno va y ve, donde uno pasa y ve onde passa e vê muerte, morte, sequedad, seca, frialdad, frieza, mucha, muita, asustadora. muito assustador. Y esto que vemos aquí E é esse quadro que nós vemos aqui. es un buen cuadro É um bom de quadro lo que Dios puede hacer en un tiempo así. do que Deus pode fazer em tal tempo. Y esta pregunta, E essa pergunta: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? até quando vocês cochearão entre dois pensamentos? Mire la siguiente pregunta. Veja a segunda pergunta. Si Jehová es Dios, Se Jeová é Deus, seguidle. siga-o. Y si Baal, Se é Baal, ved en pos de él. vão atrás dele. Mira la pregunta de Elías. E Elias pergunta, Como si le dijera, si usted cree en Dios, como Elias estivesse dizendo: vocês querem Deus? síganle, Sigam-no, sírvanle, sirvam-no, ámenle, amem-no, entréguense. entreguem-se a Ele. Pero si ustedes creen en Baal, Mas se vocês creem que é Baal, sigan a Baal, sigam Baal. vayan en pos de Baal. Vão após Baal. Eso es muy interesante. Isso é muito interessante. Dios no quiere obligar a las personas a seguirle. Deus não quer obrigar as pessoas a Y seguir. la iglesia no debería obligar a las personas a seguir a Cristo. E a igreja não deveria obrigar as pessoas a seguirem a Cristo. A veces deberíamos decirle, Às vezes nós temos que dizer, porque hay veces personas que le dicen a uno, porque tem alguns que dizem: no hermano, yo amo esto. não, irmão, eu amo aquilo. Para mí es más importante esto. Para mim é mais importante isso. Yo no vengo a la reunión de oración porque para mí es más importante esto. Eu não vou à reunião de oração porque para mim aquilo é mais importante. Yo no estudio la Biblia, yo no me reúno porque para mí es más importante esto. Eu não estudo a Bíblia, eu não me reúno porque para mim isso não é importante. La persona tiene dos señores en su A corazón. pessoa tem dois senhores no seu coração. Y aquí Elías, E aqui Elias, igual que Cristo más adelante, semelhante a Cristo mais adiante, nos dice que a Dios no le gustan los tibios. Deus nos diz que não gosta dos Morne. tíbios, dos Mornidón. mornos. O fríos Ou é frio, o calientes. ou é quente. O le siguen Ou seguem, o váyanse tras sus pecados. ou vai atrás dos pecados. O le siguen Ou sigam-no, o sigan sus ídolos. ou sigam seus ídolos. Nosotros si creemos en Cristo, Nós que cremos em Jesus, deberíamos seguirle, deveríamos segui-lo, deberíamos amarle, deveríamos amá-lo, deberíamos entregarnos por Él. deveríamos entregar-nos por Ele. Ahora, si no le amamos, Agora, se nós não o yo voy a amamos, decirles algo con mucho respeto, eu hermanos. vou falar-lhes algo com muito respeito. Si usted no ama a Cristo, Se você não ama a si Cristo, usted no quiere servir a se Cristo, você não quer servir a la Cristo, iglesia no es un lugar para usted. Váyase. a igreja não é lugar para você. Vá. De verdad, hermano. De verdade, irmão. Cristo Cristo no está mendigando não está mendigando nuestra devoción. nossa devoção. Cristo no necesita de nosotros. Cristo não precisa de nós. Cristo no necesita de nuestra hipocresía. Cristo No necesita não necessita de de nuestra hipocrisia, hipocresía. da nossa hipocrisia. Cristo quiere tener seguidores Cristo quer ter que seguidores lo amen, que o amem, que quieran seguirle que verdaderamente. queiram segui-lo verdadeiramente. Un día unos hombres se escandalizaron con Cristo Um dia, alguns homens se escandalizaram com Cristo. y los discípulos le dijeron eso al Señor, E os discípulos disseram isso para o Senhor, porque ellos se fueron. porque aquelas pessoas se foram. ¿Saben cómo respondió el Señor? Você sabe o que o Senhor disse para eles? ¿Acaso quieren irse ustedes también? Vocês também querem se retirar? Hermanos, Irmãos, recuerden que aquí en Elías recorda que Elias tiene algo del Espíritu de Cristo. tem algo do Espírito de Cristo.
Elias, o Cristo a través de Elías, ou Cristo através de Elias, deseaba que el pueblo de Dios tomara una posición firme. desejava que o povo de Deus tomasse uma decisão firme. Porque muchas veces, Porque muitas vezes, por causa de esa inestabilidad, por causa dessa por esa instabilidade, falta de compromiso con Dios y su causa, pela falta de compromisso com Deus e sua causa, por esa causa, por essa causa, el testimonio de o Dios, testemunho de Deus, el altar de Dios, o altar de Deus, está en ruina, estava em ruínas, como lo vamos a ver más adelante. como nós vamos ver mais adiante. Y mire cómo queda este pueblo, Olhe como é esse povo. después de que Elías les pregunta, Depois do que Elias lhes perguntou, y dice, diz: y el pueblo no respondió palabra. porém o povo nada lhe respondeu. Este pueblo Este povo era un pueblo mudo, era um povo mudo, era un pueblo cobarde, covarde, era un pueblo que no sabía qué hacer. um povo que não sabia o que Porque fazer. imagínese que este pueblo tiene a Baal, Imagina, esse povo tem Baal, todos sus profetas, tem todos os el profetas, rey, la reina, tem o rei, tem a rainha, y solamente tiene un profeta. e apenas estão confrontando um profeta. Y este pueblo queda en medio de esos dos caminos E esse povo que há em meio dos dois caminhos, y no responde. e eles não respondem, No tienen el valor, eles não têm valor, no tienen la fe, não têm fé, no tienen la convicción não têm convicção para responder. para responder. Hermanos, ¿qué haríamos nosotros Irmãos, o que nós faríamos si nos preguntan, se nos perguntassem: ¿Cristo es tu Señor Cristo é o seu Senhor? o otros son tus señores? Ou outros são os seus ¿Cómo senhores? responderíamos? Como é que você responderia? Ahora dice en el verso 22. Agora nos diz no versículo Mire 22. cómo Elías, a pesar de la falta de posición del pueblo, Como Elias, apesar da falta de posicionamento do povo, Elías habla Elias fala y va a desafiar e ele vai desafiar toda esa apostasía, toda aquela apostasia, toda esa frialdad, toda aquela frieza, toda esa indiferencia de este pueblo. toda a indiferença daquele povo. Y Elías volvió a decir al pueblo: Então Elias volta a dizer ao povo: solo yo he quedado profeta de Jehová, só eu fiquei dos profetas do Senhor, mas de los profetas de Baal hay 450 hombres. mas os profetas de Baal são 450 homens. Ahora, esto es muy interesante, hermanos, Agora, isso é muito interessante, irmãos, porque en tiempos de crisis, porque em tempo de crise, cuán es necesario que se levanten hombres y mujeres como Elías, como é necessário que se levantem homens e mulheres semelhantes a Elias, hombres que se opongan a la indiferencia, homens que se oponham à hombres indiferença, que se opongan a la superficialidad del pueblo, homens que se oponham à superficialidade hombres do que povo, estén dispuestos a ir contra la corriente, homens que estão dispostos a ir contra a corrente, hombres que estén dispuestos a denunciar el estado del pueblo, homens dispostos a denunciar o estado do povo, hombres valientes, homens valentes, hombres firmes, firmes, hombres comprometidos con homens Dios. comprometidos com Deus. Elías es un ejemplo maravilloso Elias é um exemplo de lo maravilhoso que puede hacer un hombre do que deve ser um homem en medio de un tiempo de em crisis. meio a tempos de crise, Cuando todo el mundo va caminando quando todo mundo caminha hacia la apostasía, para a apostasia, hacia la indiferencia, para a indiferença. cuán necesario es que se levante un hombre y diga: Como é necessário que se levante um homem e diga: ¿hasta cuándo? até quando? ¿Hasta cuándo? Até quando? Se necesita valentía, Aí precisa valentia, celo, zelo, amor por Dios, Amor por compromiso por la verdad. compromisso pela verdade. Mis hermanos, Meus irmãos, ahora, agora, un hombre solo um homem apenas con Dios com Deus es más fuerte é mais forte que la mayoría. que a maioria. Un hombre solo con Dios Apenas um homem com Deus puede cambiar pode mudar un tiempo, una generación, uma geração, una familia, uma família, una iglesia. uma igreja. Un hombre
um homem con temor, com temor, que vive en la presencia de Dios, que vive na presença de Deus, Dios lo puede levantar Deus pode levantá-lo para desafiar para desafiar el engaño, la apostasía o engano, a que apostasia está prosperando. que está prosperando. Y eso es lo que vamos a ver en este pasaje. É isso que nós vamos ver nessa Desde el passagem. verso 23, Do verso 23, Elías desafía a los profetas de Baal. Elias desafia os profetas de Baal Y él les dice, e lhes diz: preparen un cordero preparem 2 novilhos y oren a sus dioses. e orem a seus deuses. Y si sus dioses son capaces de hacer que descienda fuego del cielo, E se seus deuses são capazes de fazer que desça fogo do céu, sus dioses son los dioses verdaderos. seus deuses serão os deuses verdadeiros. Y los profetas de Baal E os profetas de Baal aceptaron el desafío. aceitaram o desafio. Y mira lo que dice el verso 24. Olha o que diz o verso 24. Verso 25. Verso 25. Pode ler. Disse Elias aos profetas de Baal: escolhei para vós outros um dos novilhos e preparai o primeiro, porque sois muitos. Invocai o nome de vosso Deus e não lhe metais fogo. Y el 26. E o 26, tomaram o novilho que lhes fora dado, prepararam-no e invocaram o nome de Baal, desde a manhã até o meio-dia, dizendo: Ah, Baal, responde-nos. Porém não havia uma voz que respondesse, e manquejando, se movimentavam ao redor do altar que tinham feito. Este pasaje nos muestra Essa passagem nos mostra la inutilidad de la falsa religión. a inutilidade da falsa religião. Estos hombres podían hacer todo un espectáculo religioso. Esses homens faziam todo um espetáculo religioso. Cantavam, Se movían en medio, movimentavam, se hacían laceraciones se retalhavam y nada sucedía. e nada acontecia. Y miren la actitud de Elías. E olha a atitude de Elías Elias. era un profeta muy fuerte, hermano. Elias era um profeta muito forte, Tosco, rude, confrontante. confrontante. Dice en el verso 27. Diz aí no verso 27. Y aconteció aquel mediodía que Elías se burlaba de ellos diciendo: Aconteceu que ao meio-dia Elias zombava deles, dizendo: gritad en alta voz, porque Dios es, quizás esté meditando, o tiene algún trabajo, o va de camino, tal vez duerme y hay que despertarle. clamai em altas vozes, porque Ele é Deus. Pode ser que esteja meditando, atendendo a necessidades, ou de viagem, ou a dormir, e despertará. Aquí los profetas de Baal Aqueles profetas de Baal, son expuestos aqui eles são expostos ante su inutilidad, diante da sua ante su inutilidade, impotencia diante da sua de impotência cumplir aquello que era milagroso. de fazer aquilo que era milagroso. Ahora Elías Agora Elias va a comenzar a mostrarle al pueblo vai começar a mostrar ao povo cuál es su Dios. qual é o seu Y en el Deus. verso 30 Lá no versículo 30 dice: diz: entonces dijo Elías a todo el pueblo: Então disse Elias a todo o povo: acercaos a mí. Chegai-vos a mim. Y todo el pueblo se le acercó. E todo o povo se chegou a ele. Elías estaba muy interesado que todas las personas vieran esto. Elias está muito interessado em que todas as pessoas vejam isso. Hermanos, y no solo ese pueblo. Irmãos, não apenas aquele povo. Es interesante que nosotros también nos podamos acercar. É interessante que nós sabemos que Podamos nos acercar podemos nos aproximar también a esta situación, nessa situação contemplar con nuestros ojos e espirituales contemplar com os nossos olhos lo que Dios espirituais quiere o enseñarnos. que Deus quer nos ensinar. Y dice: Diz: y el altar de Jehová que estava arruinado, o altar do Senhor que estava em ruínas, Él lo arregló. Ele o consertou, restaurou. Ahora miren esta imagen. Agora imagine, veja essa Cuando imagem. ellos se acercan al altar, Quando eles se
aproximam do altar, se ve un altar arruinado. vê aí um altar arruinado. Por eso el tema de nuestra enseñanza Por isso que o tema do nosso ensino es la restauración de la é adoración. a restauração da adoração. Porque así como en los días de Elías, Porque assim como nos dias de Elias, muchas veces ha sucedido muitas vezes tem acontecido que el altar de Dios que o altar de Deus entra en un estado de ruina. se encontra no estado de ruína. ¿Saben qué significa la palabra que estaba arruinado ahí en el hebreo? Você sabe o que significa aí a palavra que estava em ruínas aí em hebreu? Que estaba desbaratado, Estava destruído, que estaba descuidado, descuidado, que estaba abandonado, abandonado, que llevaba años sin ser utilizado. que estava anos sem ser utilizado. Qué palabra tan triste, ¿no, hermanos? Irmãos, que palavra tão triste. La adoración en Israel, A adoração em Israel, la verdadera a adoración, verdadeira adoração, la verdadera a devoción, verdadeira los devoção, sacrificios o sacrifício habían dejado de ofrecerse. havia deixado de ser oferecido. Ese pueblo, Esse povo, en estos dos caminos, nesses dois caminhos, había dejado de servir a Dios. haviam deixado de servir a Deus. Era un pueblo Era um povo indiferente, que indiferente, ya no sacrificaba, que já não que sacrificava, ya no servía, já não servia, que ya no buscaba a Dios. que já não buscava a Deus. Ayer hablábamos un poco de esa adoración. Ontem nós falamos um pouco dessa adoração. Como Dios esperaba de su pueblo que su pueblo se ofreciera como sacrificios vivos. Como Deus esperava que o seu povo se oferecesse como sacrifício Pero vivo. ese altar en ruina Porém, esse altar em ruína representaba el estado espiritual de Israel. representava o estado espiritual de Israel. Como más adelante Pablo dice en Romanos, Como lá mais adiante Paulo diz em Romanos, no hay ni un justo, não existe nenhum justo, ni aún uno. nenhum sequer. No hay quien entienda. Não há quem entenda. No hay quien busque a Dios. Não há quem busque a Deus. Todos se desviaron. Todos se Todos desviaram. se hicieron inútiles. Todos se fizeram No hay inúteis. quien haga lo bueno. Não há quem faça o bem. Así estaba Israel. Assim estava Israel. Nadie estaba buscando a Dios. Ninguém estava buscando a Nadie Deus. estaba sirviendo a Dios. Ninguém estava servindo a Nadie Deus. sabía hacer lo bueno. Ninguém fazia o bom. El altar estaba en ruina. E o altar estava em ruínas. Este pueblo se hizo inútil. Esse povo se fez inútil. Este pueblo ya no servía a Dios. Esse povo já não servia a Deus. Ahora, Agora, mire lo que hace Elías. veja o que faz Elias. Dice ahí el pasaje. Diz aí a passagem. Y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Ele restaurou o altar do Senhor que estava arruinado. Mire lo que hizo Elías, hermanos. Olha o que fez Elias, irmão. Aquí nosotros vamos a encontrar dos cosas en este pasaje. Aqui nós vamos encontrar duas coisas nessa passagem. Lo que hace Dios, O que Deus faz, porque Dios va a traer fuego del cielo, Deus traz fogo do céu, pero lo que hace el profeta. porém aquilo que o profeta Hay faz. cosas que Elías no podía hacer, Há coisas que Elias não pode fazer, pero hay cosas que Elías debe hacer. mas há coisas que Elias deve fazer. Cuando nosotros comenzamos a mirar Quando nós começamos a olhar nuestra condición, a nossa condição, o nuestra condición familiar, Nossa condição familiar, o la iglesia, ou a condição da o igreja, ese tiempo de sequía, nesse tempo de seca, morte, que hay en medio del pueblo, que às vezes há no povo, Dios va a hacer algo. Deus vai fazer alguma Dios coisa. puede hacer algo, Deus pode fazer pero alguma hay coisa, cosas que nosotros debemos hacer. mas há coisas que nós devemos Y fazer. aquí la palabra en el hebreo Aqui a palavra em hebraico de arreglar de restaurar es restaurar, restaurar, es colocar algo en el estado que él debía estar. colocar algo no estado em que deveria estar. Y hay cosas que muchas veces Há coisas que muitas vezes están en ruinas, estão em ruínas, que tienen que ser restauradas. têm que ser restauradas. Jesús le dijo a una iglesia Jesus diz a uma igreja que había caído de una condición gloriosa, que tinha caído de uma condição, que ya tenía condição que gloriosa, volver a unas obras que había que abandonado. ela tinha que voltar às antigas obras que tinha ¿Qué abandonado. podía hacer restaurar ese altar? Quem é que poderia restaurar esse altar? Bueno, pensemos primero qué puede ser ese altar. Primeiro nós devemos ver o que pode ser esse altar. Ese altar Esse altar puede ser mi servicio a Dios, pode significar meu serviço a Deus, mi vida de minha oración, vida de oração, mi compromiso con la iglesia, meu compromisso com a igreja, mi compromiso con la santidad, meu compromisso com santidade, mi devoción a Dios. minha devoção a Deus. Ahí donde yo me ofrezco a Dios. É aí que eu devo me oferecer a Deus. Muchas veces eso Muitas vezes isso es descuidado.
é descuidado. y entra en ruina. Então cai em ruínas. Ya no oramos, Nós não mais oramos, ya no servimos a Dios, não servimos a Deus, sea en mi vida personal, tanto na minha vida pessoal, en mi vida familiar. na minha vida Ya familiar. no oro con mi esposa, Eu não oro com a minha esposa, ya no oro con mis hijos, não oro com meus no les filhos, leo la palabra, não leio a palavra, ya no voy a las reuniones de la já iglesia. não vou às reuniões da igreja. El altar está O arruinado. altar está em ruínas. A veces usted va a iglesias Existem igrejas que usted les pregunta, que você pergunta-lhes: ¿cómo está la reunión de oración? como é que está a reunião de oração? Ahí uno se da cuenta, E eles não percebem pero el altar que o altar ha sido descuidado. foi descuidado. Entonces aquí el ejemplo de Elías, Então esse exemplo de Elias y es una palabra para nosotros, é uma palavra para nós, ¿qué deberíamos restaurar? que devemos restaurar. ¿Qué está mal en nuestra vida? Devemos restaurar aquilo que está mal em nossas vidas. ¿Qué deberíamos restaurar? Que deveríamos restaurar? Que antes hacíamos Que antes nós fazíamos para Dios, para Deus. que antes adorábamos a Dios, Antes nós adorávamos a que Deus. antes amábamos a Dios, E antes nós amávamos a Deus. antes teníamos una vida con la palabra, Antes nós tínhamos uma vida com a palavra. antes teníamos una devoción familiar, Nós tínhamos uma devoção familiar. antes disfrutábamos las reuniones de la iglesia, Antes nós desfrutávamos das reuniões da pero igreja. sin darnos cuenta Mas sem percebermos, comenzamos a descuidar el altar. começamos a descuidar desse altar. Mas Dios puede restaurar, Mas Deus pode restaurar. pero eso implica una responsabilidad de nosotros, hermanos. Mas isso implica uma responsabilidade nossa. Así como Elías lo está haciendo. Assim como Elias está fazendo. Él comenzó a restaurar, Ele começou a restaurar. comenzó a restaurar. Começou a restaurar. Seguramente en ese altar Certamente naquele altar habían piedras quemadas, haviam pedras queimadas. seguramente había escombro, Certamente havia escombros, basura. lixo. Entonces Elías comenzó a poner sus manos Então Elias colocou as suas mãos. y comenzó a limpiar las piedras, Começou a limpar as pedras, quitar la basura, tirando o lixo, purificando el altar. purificando o altar. Hermanos, Irmãos, muchas veces muitas vezes necesitamos extender nuestras manos. nós deixamos de estender nossas No, mãos. necesitamos extender Necessitamos estender nossas mãos y poner nuestras manos sobre el altar. e colocar as nossas mãos sobre o altar. Comenzar a limpiar el altar, Começar a limpar o altar, porque a veces el altar está sucio. porque às vezes o altar está sujo. Hay una figura en el Antiguo Testamento, Existe uma figura lá no Antigo en Testamento, los pozos de Abraham, os poços de Abraão. y los enemigos, los filisteos, E aqueles inimigos filisteus, ¿saben qué hacían? vocês lembram o que eles faziam? Tapaban los pozos. Tapavam os poços. Y Isaac y sus siervos Isaac e seus servos tenían que volver a destaparlos. teriam que destampar aqueles De poços. alguna De manera, alguma maneira, Acab y todos sus falsos profetas Acabe e todos os falsos profetas habían haviam corrompido, corrompido, destruido destruído el altar de Dios. o altar de Deus. Y Elías, E Elias, como un gran restaurador, como um grande restaurador, comienza a restaurar el altar. começa a restaurar o altar. Para restaurar el altar, Para restaurar o altar, tuvo que ensuciarse las manos. então nós temos que sujar nossas mãos. Él tuvo que quitar lo que estaba encima del altar. Elias teve que tirar aquilo que estava acima do altar. Y dice ahí, Diz aí, verso 32. verso 32. Y edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. O sea, todo lo que estaba haciendo Elías Tudo aquilo que estava fazendo Elias era en el nombre del Señor. era em nome do Senhor. Y después dice que hizo una zanja alrededor del altar, Depois diz que fez um rego em redor do altar, en que cupieran 2 medidas de grano. no qual caberia 2 medidas de grãos. Y dijo, E disse: llenad 4 cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. 34. Enchei de água 4 cântaros e derramai sobre o altar, sobre o holocausto e sobre a lenha. Hacedlo otra vez, y otra vez lo hicieron, y dijo aún, hacedlo la tercera vez, y lo hicieron la tercera vez. Fazei-o segunda vez, e o fizeram. Disse mais: fazei-o terceira vez, e o fizeram terceira vez.
Miren lo interesante ahora de esta porción. Veja como é interessante essa porção. Elías restaura el altar Elias restaura o altar. y él manda hacer una zanja alrededor del altar. Manda fazer um rego em redor do altar. Y les pide que echen agua al altar. Pede que lhes joguem água sobre o altar. Y el altar, como el sacrificio, E o altar com se sacrifício llenó de agua. se encheu de água. Ahora, esto es muy interesante, hermanos. Agora, isso é muito interessante, Porque además de que tenía que esperar que viniera fuego del cielo, porque ele teria que esperar que viesse fogo do céu. además de eso, Além disso, ahora él llena todo de agua. agora ele enche tudo de água. Y no hay que ser muy sabio E não é muito sábio para saber que cuando queremos prender fuego, para saber que quando nós queremos colocar fogo, lo que menos debemos colocarle o que menos nós devemos colocar es agua. é água. ¿Por qué Elías hace eso? Por que Elias fez isso? Para mostrar cuál era el Dios de Israel. Para mostrar qual era o Deus de Israel. Es como si Elías dijera, Como se Elias dissesse: este es el altar de Dios. esse é o altar de Deus. Y ustedes E vocês han dañado el altar de Dios. têm danificado o altar de Deus. Echaron agua sobre el altar. Lanzaron agua sobre el Lançaram altar. água sobre o altar. Apagaron la adoración. Apagaram a adoração. Sus pecados. Seus Con pecados. su apostasía. Con su apostasía. Con su falta de Com sua consagración. falta de El consagração. altar está lleno de O agua. altar está cheio de água. Cualquiera que mirara al altar Qualquer um que olhasse para o altar diría, diria: aquí nunca más va a haber fuego. aqui nunca mais vai pegar fogo. Este altar nunca va a volver a encenderse. Esse altar nunca mais vai se acender. Pero eso Porém, isso que naturalmente nosotros decimos que naturalmente nós dizemos se opone se opõe a la fe de Elías. à fé de Elias. Aquí Elías Aqui Elias lanza el agua lança a água como una gran evidencia como uma grande evidência de que Dios puede despertar el altar que Deus pode incendiar o altar en cualquier condición. em qualquer Y condição. yo quisiera decirles esto, mis Eu quero hermanos. dizer isso para vocês, irmãos. No importa la condición espiritual en la que usted se encuentra, Não importa a situação espiritual que você se encontra, ni su familia, ou sua família, ni la iglesia, ou mesmo a igreja, ni el nem o cristianismo, cristianismo, así hayan lanzado agua Mesmo- y agua y agua. mesmo que tenham inundado de água e água e água. Dios es tan poderoso, Deus é tão poderoso, Dios es tan grandioso, Deus é tão grandioso, que de las más profundas tinieblas, que das mais profundas de los trevas, tiempos más oscuros, naqueles tempos mais escuros, de la apostasía más grande, de maior apostasia, Él puede mostrar su gran Ele poder. pode mostrar o seu grande poder. Él puede hacer que su altar Ele pode fazer com que seu altar vuelva a encenderse. volte a se incendiar. Pero necesitamos restaurar el altar Mas nós necessitamos restaurar o altar y tener fe. e ter fé. Alguien decía, Alguém dizia, era tan improbable era tão improvável que Dios nos respondiera que Deus nos respondesse a Elías, a Elias, que Deus respondesse a Elias. porque siempre que un hombre ha puesto su seguridad en Dios, Porque sempre que um homem tem colocado a sua segurança em Deus, Dios nunca lo deja en vergüenza. Deus nunca o deixa envergonhado. Hermanos, Irmãos, a veces nosotros vemos às vezes nós vemos ese hijo esse filho con agua, cheio de água, más agua, mais água, más agua, mais água, más agua. mais água. Parece que eso nunca se va a encender. Parece que ele nunca vai se incendiar. A veces vemos esa iglesia Às vezes nós vemos o esos igreja, jóvenes ou os jovens, como un altar derribado, um altar derribado, lleno de agua. cheio de água. Hermano, Irmão, Dios puede hacer algo tan maravilloso, Deus pode fazer algo tão maravilhoso, tan sorprendente, tão surpreendente, que nosotros no nos imaginamos. que nós nem imaginamos. Y Elías tenía esa fe. E Elias tinha essa fé. Ese era el Dios de Elías, Esse era o Deus de Elias, que él podía dar vida que poderia dar vida en medio de la muerte, no meio da morte, que él podía restaurar que poderia restaurar lo que se había perdido. aquilo que tinha se perdido. Él podía mostrar su gloria Ele poderia mostrar a sua glória a ese pueblo a esse povo que ha perdido la fe. que tinha perdido a fé. Miren lo tremendo, mis hermanos. Veja que tremendo, irmãos. Un día, Um dia,
Un hombre escuchó un mensaje. Um homem escutou uma mensagem. Lo que Dios podía hacer si predicáramos el Evangelio. O que Deus poderia fazer se pregássemos o El Evangelho? hombre era un hombre muy simple Ele era um homem muito y simples. salió a predicar en las calles. E ele saiu a pregar nas ruas. Y un día entró a una zapatería E um dia ele entrou numa sapataria y comenzó a predicarle a un joven. e começou a pregar o Evangelho para um jovem. Y ese joven se convirtió. E aquele jovem se converteu. Y ese joven que se convirtió E aquele jovem que se converteu llegaría a ser uno de los grandes evangelistas de la nación de Estados Unidos. chegaria a ser um dos grandes evangelistas dos Estados Unidos. D.L. Moody. D.L. Moody. A veces, Às vezes, en los tiempos más difíciles, nos tempos mais difíceis, Dios hace descender fuego del cielo. Deus faz acender fogo do céu. Y tenemos que tener fe E nós temos que ter essa que fé Dios que Deus puede bendecir pode abençoar nuestro altar. nosso altar. Dice el verso 36. Diz no verso 36: Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: No devido tempo para se apresentar a oferta de manjares, aproximou-se o profeta Elias e disse: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, sea manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. fique hoje sabido que tu és Deus em Israel e que eu sou teu servo e que segundo a tua palavra fiz todas essas coisas. Esta oración de Elías nos revela sus prioridades. A restauração de Elias revela-nos as suas prioridades. Primero, él desea que Dios se manifieste. Primeiro ele diz que Deus seja manifestado. Y segundo, él desea que el pueblo vea que todo lo que él ha venido haciendo ha sido por mandato de él. E segunda coisa que o povo saiba é que tudo aquilo que ele está fazendo é por mandado de Deus. Ahora, Agora, Elías ora a Dios: Elias ora a Deus: Señor, que tu pueblo te pueda ver Senhor, que o teu povo te veja, y que tu pueblo vea que tú me mandaste a hacer que estas teu povo cosas. veja que tu me mandaste fazer O essas sea que coisas. esto que está haciendo Elías Então isso que Elias está fazendo es un mandato de Dios. é segundo o mandado de Deus. Ese desafío, Aquele desafio, ese restaurar el altar, aquele restaurar do altar, esa confrontación con los profetas, essa confrontação com os profetas. no era un espectáculo que Elías quería hacer. Não era um espetáculo que Elias queria fazer. Era algo que Dios le había encomendado Era algo que Deus o encomendou para que él se pudiera revelar al pueblo. para que Deus pudesse se revelar ao povo. Ahora mire lo maravilloso. Agora veja, o maravilhoso. 37. 37. Respóndeme, Jehová. Responde-me, Senhor. Respóndeme. Responde-me Para que este pueblo para que este povo conozca que tú, oh Jehová, eres el Dios. saiba que tu, Senhor, és Deus. Miren esta oración. Olhe essa oração. Señor, responde. Senhor, responde Para que las personas vean que tú eres Dios. para que as pessoas vejam que tu és Deus. Hermanos, deberíamos orar de esa manera. Irmão, nós deveríamos orar dessa maneira. Señor, aviva mi familia. Senhor, aviva a minha família. O aviva mi vida. Ou aviva a minha O vida. aviva la iglesia. Aviva a igreja. Envía poder. Envia poder. Fuego santo. Fogo santo. Para que las demás personas Para que as demais pessoas vean que tú eres Dios. vejam que tu és Deus. Conozcan que tú eres Dios. Conheçam que tu és Deus. Hermanos, Irmãos, deberíamos orar así. deveríamos orar assim. Haz esto, Señor, Faça isso, que Senhor. tú has dicho en tu palabra, Aquilo que o Senhor disse na sua palavra. para que las demás personas Para que as demais pessoas vean que tú eres Dios. vejam que tu és Deus. Y no solo eso, Não apenas isso. y que vuelves a ti el corazón de ellos. E que fizestes retroceder o coração deles a ti. O sea, esta oración de Elías es muy noble. Essa oração de Elias é muito nobre. Haz esto, Señor, Faz isso, Senhor. para que su corazón se vuelva a ti. Para que o coração deles volte-se para Haz ti. esto, Señor, Faça isso, para Senhor. que te conozcan, Señor, Para que te conheçam. para que te amen, Señor, Para que te amem. para que te sigan, Para que Señor. te sigam. Entonces, ¿qué sucedió? Tudo isso que aconteceu. Mire el verso 38. Olha o versículo 38. Maravilloso el verso 38. Que maravilhoso o verso 38. Dice ahí: Diz aí:
Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, las leñas, la piedra, el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Então caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e a terra, e ainda lambeu a água que estava no rego. Y qué imagen maravillosa, hermanos. Que imagem maravilhosa, Este irmão. pueblo vio como del cielo cayó O fuego, povo viu como do céu caiu o seu un fogo, fuego santo, um fogo un santo, fuego consumidor, fogo un consumidor, fuego de la manifestación del poder de fogo da Dios. manifestação do poder de Dios Deus. respondió Deus respondeu la oración de a Elías. oração de Dios Elias. se reveló a este pueblo. Deus se revelou Dios àquele hizo povo. algo grande y poderoso. Deus fez algo grande e A poderoso. vista de su pueblo, Aqui está seu povo. a vista de sus enemigos. À vista do seu povo, à vista dos seus inimigos. Dios manifestó su Deus grandeza manifestou sua grandeza y su poder. e o seu poder. Esta es una oración que debemos hacer. Esta é uma oração que nós devemos fazer. Señor, manifiesta su poder. Senhor, manifesta o teu Manifiesta poder. tu gloria. Manifesta tua Derrama de tu espíritu. Derrama do teu espírito. Haz algo glorioso, haz algo maravilloso en estos Faça algo días. grandioso, maravilhoso nesses Para a dias. glória de tu nombre, Para a glória Señor. do teu Y nome. para que los hombres te Para que os conozcan. homens te conheçam. Y mire lo que dice el pasaje, Veja o que diz a passagem. verso 39. Verso 39. Viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. O que vendo todo o povo caiu de rosto em terra e disse: Jeová é Deus, o Senhor é Deus. Mis hermanos, Meus irmãos, todo esto se escribió tudo isso escrito para nuestra enseñanza, foi para o nosso ensino, para nuestra para a exhortación. nossa exortação. ¿Qué podemos aprender nosotros en un pasaje tan glorioso como O que este? nós podemos aprender de uma passagem tão gloriosa como esta? Que a pesar Que apesar de que el pueblo estaba en la situación más oscura, da situação mais escura do povo, la mayor apostasía, da maior los apostasia, peores reyes, dos piores reis, la más grande falta de compromiso, da maior falta de compromisso, a pesar de ese contexto tan oscuro, apesar desse contexto tão obscuro, Dios levantó un profeta Deus levanta um profeta para restaurar para restaurar su o testimonio. seu Y testemunho. Dios hizo descender E Deus fez cair fuego del cielo fogo do céu para mostrar que Él sigue siendo Dios para mostrar que Ele continua sendo Deus y que Él puede cambiar cualquiera sea la situación e que Ele pode mudar qualquer que seja a situação en la que se encuentre su pueblo. em que se encontre o seu povo. Y este pasaje, E essa passagem, como otros pasajes, como outras nos passagens, deben llenar de esperanza, nos deve encher de esperança, saber saber que Dios puede que manifestarse, Deus pode se no manifestar, importa la condición. não importa a condição. Dios puede avivar, Deus pode avivar, Dios puede restaurar Deus pode su restaurar pueblo o seu povo y su e o testimonio. seu testemunho. Ahora, mis hermanos, Agora, irmãos, trasladémonos a otro monte, vamos volver para outro monte, un monte más glorioso, um monte ainda mais glorioso, donde no se sacrificó un animal, onde não se sacrificou um animal, sino donde se sacrificó mas se sacrificou el propio Hijo de o Dios, próprio Filho de Deus. Cristo mismo, hermano, Cristo mesmo estaba reconciliando estava ali reconciliando, con su muerte através de sua morte, todas las cosas. todas as coisas. ¿Saben qué dijo Jesús? Você sabe o que disse Jesus? ¿Qué dijo Juan el Bautista de Jesús? Você sabe o que disse João Batista acerca de Jesus? Que Él Que Ele nos bautizaría nos batizaria con el Espíritu com o Santo. Espírito Santo. Y Él dijo E Ele disse en otra ocasión: em outra ocasião: ¿Cómo no dará nuestro Padre como é que nosso Pai não nos dará el Espíritu o Santo Espírito Santo a aquellos que lo a pidan? nós que pedimos? Si Dios respondió Se Deus respondeu a la obra, a obra, al testimonio ao testemunho y a la restauración e à restauração de Elías, de Elias, siendo Elías quien era, sendo Elias quem ele era, un hombre débil,
um homem frágil, sujeto a las pasiones semejantes a las nuestras. sujeito às mesmas paixões que nós temos. ¿Cómo Dios Como é que Deus no responderá não nos responderá ante el supremo sacrificio de su Hijo diante do supremo sacrifício de seu Filho? y las oraciones E as orações que nosotros que levantemos nós devemos levantar, pidiendo a Dios devemos pedir a Deus, que como aquel día Él derramó ese fuego, como naquele dia Ele derramou aquele fogo, hoy en día hoje Él pueda derramar Ele possa derramar sobre nuestros corazones, sobre nossos corações, sobre nuestras familias, sobre nossas famílias, sobre sus iglesias, sobre suas igrejas, el Espíritu o Santo, Espírito Santo, y Él pueda consumirnos e Ele possa nos consumir con su vida, com a sua vida, con su poder. com seu poder. Mas necesitamos Mas nós necessitamos hombres homens como Elías, como Elias, que vivan en la presencia de Dios, que vivam na presença de Deus, que restauren que restaurem la ruina a ruína del altar. do altar. Hermanos, Irmãos, ¿cómo está nuestro altar? como é que está nosso altar? ¿Cómo está nuestra vida con Dios? Como é que está nossa vida com Deus? ¿Cómo está la iglesia? Como é que está a igreja? ¿Cómo está mi familia? Como é que está a minha ¿Cómo está família? mi servicio? Como é que está meu serviço? ¿Será que está como ese altar Será que está como esse altar, en ruinas? em ruínas? Bueno, yo creo que este pasaje Eu creio que essa passagem no solo fue un desafío para Israel, não foi apenas um desafio para Israel, sino es un desafío para cada uno de mas é nosotros. desafio para cada de nós, Poner en orden nuestra vida colocar em ordem a nossa vida y orar al Dios de Elías, e orar ao Deus de Elias, al Dios de nuestro Señor ao Jesucristo, Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, para que descienda fuego, para que desça fogo, poder de lo alto, poder do alto, y podamos ver su gloria. possamos ver a sua glória. Señor, concédenos ver tu gloria. Senhor, permita ver-nos a sua glória. Recuerdo la oración Eu lembro da oração de un hombre muy conocido, de um homem muito conhecido, John Knox. John Knox. Él oraba: Ele orava: Señor, Senhor, dame Escocia dá-me a Escócia para ti, para ti, o me muero. ou eu morro. Señor, Senhor, dame Escocia dá-me a Escócia para ti, para ti, o me muero. senão eu morro. Y este hombre E esse homem restauró ese altar restaurou esse altar de oración, de oração, a Dios. a Deus. ¿Y saben qué, hermanos? Sabem que? Escocia A Escócia llegó a ser una de las primeras naciones chegou a ser uma das primeiras nações que adoptó el Evangelio que adotou o de Evangelho manera de poderosa. maneira poderosa. Dios Deus aún sigue haciendo maravillas. ainda continua fazendo maravilhas. Deus puede cambiar pode mudar las cosas as coisas que son que imposibles para são nosotros impossíveis para nós. si nosotros Se nós nos volvemos enteramente nos voltarmos inteiramente a Él. a Ele. Hay una pregunta que decía el profeta: E veja a pergunta que o profeta dizia: ¿hasta cuándo? até quando? ¿Hasta cuándo? Até quando? No nos acomodemos, Irmãos, não nos acomodemos, no nos acostumbremos não nos acostumemos a un cristianismo a um cristianismo muerto, morto, seco. seco. Esa no fue la voluntad de Dios para su iglesia. Essa não foi a vontade de Deus para a sua igreja. Su voluntad Sua vontade fue llenarnos de su Foi espíritu encher-nos de seu y espírito hacer e maravillas fazer maravilhas con nosotros. conosco. Que Dios nos conceda Que Deus nos conceda conocer el Dios conhecer de Elías, Deus de Elias, el poder de o Dios poder de Deus en nuestras em vidas, nossas vidas, en nuestras familias, em nossas famílias, en nuestras em iglesias. nossas igrejas. Vamos a orar. Vamos orar. Padre, te damos gracias, Señor, Pai, te agradecemos, Senhor, por tu palabra, Señor, por sua palavra, Senhor, porque sabemos que tú quieres restaurar, Señor, porque sabemos que tu queres restaurar nuestras vidas, nossas vidas, nuestros testimonios, nossos testemunhos, nuestras familias, nossas famílias, nuestros hijos, nossos filhos, los jóvenes, los matrimonios, casamentos,
Señor, tú quieres restaurar, Señor, Senhor, tu queres para restaurar, manifestar tu gloria. para manifestar a tua Y glória. oramos a ti, E oramos a Ti, el Dios verdadero, Deus verdadeiro, Dios poderoso, Deus poderoso, Dios glorioso, Deus glorioso, el que resucitó a Jesús de los que muertos, ressuscitou Jesus dentre os que mortos, derrames grande y ricamente tu espíritu, que Señor, derrame grandemente, ricamente o Teu Espírito sobre esta generación. sobre esta geração. Señor, concédenos ver tus maravillas, Senhor, conceda-nos ver as Tuas maravilhas, concédenos ver tu poder, Señor. conceda-nos ver o Teu poder, Concédenos ver es un pueblo completamente comprometido contigo, Señor. conceda-nos ver um povo completamente comprometido contigo. Señor, quema nuestra apatía, Señor. Senhor, queima a nossa apatia, Quema nuestra superficialidad, queima a Señor. nossa superficialidade, Quema nuestra hipocresía, queima a Señor. nossa hipocrisia, Quema Senhor. todo lo que no es agradable a ti, Señor. Queima tudo aquilo que é desagradável a Ti, Senhor. Señor, rompe nuestros ídolos Senhor, quebra os nossos ídolos, para que podamos amarte, para que possamos amar-te, seguirte seguir-te y servirte e servir-te a ti, a Ti, el único Dios o verdadero, único Deus y verdadeiro, a Jesucristo, e a Jesus Cristo, a quien has enviado. a quem enviaste. Señor, Senhor, no permitas que tu não palabra permitas que a Tua palavra caiga en mala tierra, caia numa terra má, sino que tu palabra senão que a Tua palavra produzca un cambio, produza uma mudança, produzca una conversión produza uma conversão en nuestras em vidas, nossas vidas, una conversión uma conversão que nos lleve que nos enche, a experimentar que tu nos leve a plenitud, experimentar tu plenitud, a Tua plenitude, tu gloria. Tua glória. Lo pedimos Te pedimos, en el nombre de tu Hijo em Jesús. nome de Teu Filho Jesus. Amén. Amém.